bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre startups, processos de criação, de administração de uma startup. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Vitor Magnani. O Vitor é presidente da Associação Brasileira Online to Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores e autor também, ou um dos autores, deste livro que eu tenho em mãos, O Mundo Quase Secreto das Startups, Guia Prático para Criar uma Empresa de Sucesso. Eu disse que o Vitor Magnani é um dos autores, porque ele escreveu esse livro ao lado da Caroline Marino. Vitor Magnani, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. É com grande satisfação que eu estou aqui. Sou um fã do Mundo Corporativo, escuto todos os podcasts, acompanho no YouTube e na rádio. E a gente vai falar também um pouquinho disso, dessa multicanalidade que também é aplicado aqui pela CBN. Então, novamente, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão atual e que impacta a nossa vida todos os dias. Parece que não, mas eu vou esclarecer aqui que há sim impactos em todos os eixos da economia ou mesmo no nosso dia a dia. Eu apresentei você aqui como presidente da Associação Brasileira Online to Offline, especialista em relações institucionais para ecossistemas inovadores. Eu poderia apresentar você como um inovador? É difícil essa pergunta, eu acho que sim, porque a todo momento eu busco novas formas de tratar algum processo ou até propor alguma solução. Quando a gente fala de inovação, há muito glamour, muita desinformação sobre o assunto e acaba ficando um termo banal, tá? Inovação nada mais é do que combinar, seja assuntos, seja conhecimentos. O avião não nasceu do nada, de um dia para a noite, foi por observação. E aí foi feito o teste e erro até, de fato, a gente ter o avião funcionando ali no 14 bis. Então, o que é inovação é justamente isso. Se eu sou um advogado, muito provavelmente eu tenho que sair do meu círculo de advocacia, do meu conhecimento de advocacia e absorver outros conhecimentos para daí, quem sabe, eu propor algo novo, tá? E aí eu vou pegar o gancho para fazer uma distinção entre inovação e disrupção, né? Muita gente confunde também. Que nós falamos muito em processos disruptivos e, ao mesmo tempo, falamos em processos inovadores. Necessariamente não são a mesma coisa? Exatamente. Disrupção é você passar de um paradigma para outro. Vou te dar um exemplo. Antes a gente não tinha na nossa cidade o serviço privado individual de passageiros, Uber 99, Cabify, Lady Driver e tantos outros, tá? De fato, a gente criou algo novo, que antes não existia. Esse serviço não existia. E aí a gente passou a ter uma mudança, inclusive, cultural. Antes você não entrava em carro de estranho, nem aceitava bala, nem água de estranho. Hoje você passa a fazer essas coisas e essas mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, disrupção é isso. Inovação é você ter um processo com alguma etapa nova, né? E isso a gente observa bastante nas startups. Quando a gente olha como elas se organizam, como elas operam de maneira enxuta e utilizando métodos ágeis. Esses métodos ágeis fazem com que novos produtos sejam lançados de maneira mais rápida. E aí tem diversos termos que são utilizados nesse universo, que até glamourizam também esse assunto, como o MVP, que é o mínimo produto viável, ou Squad, que é uma reunião entre departamentos. Então, tem coisas que são muito simples, que as pessoas utilizam termos em inglês ou termos que não dizem, de fato, o que é esse tipo de operação. Então, o mínimo produto viável é você, numa estrutura enxuta, ao invés de você ficar planejando por anos e anos e anos algum produto ou algum serviço, você coloca no mercado para o seu consumidor um produto mínimo que ele é testado e a partir desse teste a gente analisa os dados e pode adaptar ou não o produto ou serviço. Então é um pouco mais veloz e promove de fato uma adequação melhor e maior
com o consumidor. Vitor, deixa eu entender um pouco também a sua trajetória nesse mundo das startups. Quer dizer, Sim. você começa por onde? Hoje você é ligado à Log. Você Isso. já fez trabalhos também no iFood. Isso. Então conta pra gente essa trajetória, até para quem está nos acompanhando aqui ter uma ideia da Tá, sua experiência. tá. Eu vou dar um passo até anterior a esse. Eu tenho uma formação que é uma salada, né? E isso coincidiu também com esse universo, esse ecossistema digital. Eu sou formado em gestão de políticas públicas na USP, direito no Mackenzie, fiz pós em finanças, em comunicação, então é uma salada, tá? Eh, eu passei pela Anatel, pela CVM, que são agências reguladoras, com uma passagem em Brasília, eu fui consultor de políticas públicas, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento dessas startups, mirando a sustentabilidade desses negócios que eu posso abordar mais para frente, mas fato é que essa experiência com políticas públicas, que talvez não, para a maioria das pessoas não tem uma adesão tão próxima às startups, hoje é fundamental. Por quê? Porque se a gente está falando de modelos inovadores ou disruptivos, necessariamente eu estou saindo de um paradigma indo para outro e os impactos econômicos e sociais que são gerados a partir disso podem ser enormes. Eu dei um exemplo da 99, do Uber, da Cabify, mas você pode estender isso para uma série de outras atividades, ou seja, serviços que são prestados hoje na nuvem. Eles recolhem tributos no local onde se tem o núcleo da prestação, geralmente a sede, ou em cada local. A discussão de fintechs, ou seja, o empréstimo peer-to-peer. Até pouco tempo atrás, o Vitor não podia prestar em dinheiro para o Milton, isso era até considerado Não, agiotagem. fica tranquilo. Não seja por isso. Mas vamos lá. Hoje é possível, então hoje eu posso emprestar dinheiro para o Milton. Isso se a gente obedecer o que disse hoje o Banco Central sobre o assunto. Mas aí você está entrando já avançando o sinal, porque você estava descrevendo para nós a sua experiência. Você teve essa experiência no campo das relações institucionais, muito baseado nas próprias formações que você buscou. E que momento você começa a entrar em startups? Aí eu saio de Brasília, onde eu estava trabalhando, venho para São Paulo e vou trabalhar no iFood. No momento que o iFood era uma empresa que pouca gente conhecia. Já estava, de fato, num movimento de escala, já tinha lá 2 milhões de pedidos mês, só que é muito pouco perto do que o iFood faz hoje. Hoje o iFood está fazendo, em média, 20 milhões de pedidos. Isso ocorreu 4 anos atrás, né, essa transição. E isso mostra, os números mostram exatamente o potencial e a escala em que essas startups operam. E aí, depois de estruturar a área que trata desses debates públicos, seja com o poder público, seja com a sociedade civil no iFood, eu entrei na Log para fazer exatamente a mesma coisa. Mas, além disso, a gente tem diversos assuntos que a gente traz de maneira setorial. Então, você citou a Associação Brasileira Online e Offline, embora para muitos seja um palavrão, e é mesmo, concordo. Essa associação representa aquelas empresas que conectam, de um lado, o usuário, do outro lado, produto ou serviço. Se você reparar bem, por trás desse conceito, você tem as principais plataformas que a gente usa no dia a dia. Vamos lá, Airbnb. Conecta o usuário a proprietário de um imóvel que queira alugar por uma temporada. O Mercado Livre é um outro exemplo, usuário com estabelecimento comercial. Eu costumo dizer duas coisas em relação a esse segmento. Que ele é o novo serviço de massa. Então, se a gente está falando aí, a gente está falando de 20 milhões de usuários dentro dessas plataformas de entrega de comida, a gente está falando de 100 milhões de usuários que solicitaram ou solicitam constantemente o carro e o motorista privado por aplicativo. E quando a gente vê o e-commerce já se adaptando ao modelo de marketplace, ou seja, eu não estou vendendo meu estoque, eu estou apenas fazendo esse encontro, a gente vai ver que é a primeira onda de inovação. Então, além de ser de massa, o que a gente observa é que a galera que está vindo aí, pós entrada desses marketplaces,
elas são muito mais disruptivas. E aí a importância de tratar bem o debate público. Por quê? Porque se a gente observar, existem já startups que operam nesse sentido, você tem hoje a possibilidade de fabricar uma carne em laboratório. Você imagina disponibilizar isso em qualquer esquina aqui da cidade de São Paulo. De fato, você precisa debater com profundidade esse assunto. Aí eu posso dar inúmeros outros exemplos. Quer dizer, você citou aí as empresas de transporte e que há hoje, em alguns estados americanos, a imposição de lei para que eles sejam funcionários dessas empresas. Né? Essa é uma discussão que, me parece, aqui no Brasil não se aprofundou